Olá, eu sou Elisiane de Oliveira, eu sou assistente social da Cridas e coordenadora das casas. Eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco de como se dá essa dinâmica da chegada das crianças aqui na instituição, como que funciona. Para quem não conhece a Cridas é uma instituição de acolhimento infantil que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social e pessoal, e a idade das crianças que nós acolhemos aqui é de 2 a 12 anos. E como que se dá isso? Bom, essa criança, ela está na casa dela, enfim, convivendo com os familiares e por algum motivo, seja algum tipo de violência que ela está sofrendo, seja uma violência física, psicológica, até mesmo as violências sexuais, ou enfim, algum tipo de negligência, como a família não está cumprindo com as obrigações com a criança, no sentido de levar ao médico, de ir à escola. Essas crianças são atendidas pelo Conselho Tutelar através de uma denúncia, né, que alguém acaba denunciando ao Conselho Tutelar, chega até essa família e vai verificar a veracidade dessas denúncias, né? E aí, diante do que ela comprova, ela vai julgar, o Conselho Tutelar vai julgar se é necessário o acolhimento dessa criança ou não. O Conselho Tutelar, ele vai verificar as denúncias e vai ver a veracidade das tais denúncias. Chegando lá, se ele realmente comprovar que essa criança não tem mais condições de ficar na família de origem, o que ela vai fazer? Ela vai procurar algum familiar extenso, ou seja, tios, tias, avós, enfim, alguém que possa dar esse suporte para essa criança. Quando o Conselho Tutelar chegar e verificar a veracidade das denúncias, ela vai verificar a possibilidade se tem algum parente próximo, né, um tio, uma tia que possa auxiliar essa criança. Quando for esgotadas todas as possibilidades, que realmente essa criança não tem alguém que possa se tornar responsável pelos cuidados e tirar dessa situação de violência que ela está sofrendo, então, o Conselho Tutelar vai fazer um comunicado, vai entrar em contato com a central de vagas e vai descrever a real situação dessa criança, a idade. E a central de vagas, então, ela já tem uma listagem de todas as instituições, né, que tem em Curitiba, e dentro do perfil de cada instituição ela vai entrar em contato. Então, especificamente falando da Cridas, a central de vagas entra em contato conosco e aí ela descreve a situação da criança, a idade, e aí eu, enquanto coordenadora, vou verificar a situação de se realmente há vagas, né, de acordo com cada criança, com cada situação, e então eu disponibilizo a vaga. Agora, chegando aqui na Cridas, como que funciona? A Cridas, nós temos 5 casas lares aqui dentro da aldeia, e cada casa funciona da seguinte forma: nós temos uma cuidadora residente, a qual ela é contratada, ela é funcionária da instituição. A criança chegando aqui, quando o Conselho Tutelar, então, decide que é motivo de acolhimento, ela vai trazer essa criança e nós previamente avisamos a cuidadora. Então, falamos mais ou menos alguma coisa que a gente já saiba dessa criança que vai ser acolhida, para ela já se organizar e preparar a casa e comunicar às outras crianças. Cada casa lar aqui, ela pode acolher até 10 crianças, tá? De acordo com as normas técnicas do acolhimento. Então, essa criança chegando, como que ela chega? Infelizmente, ela chega muito assustada, às vezes ela chega chorando, ela chega só com a roupa do corpo. Por quê? Porque quando nós estávamos em período escolar, né, fora dessa pandemia, a maioria dos acolhimentos se dá na escola. Por quê? Porque é através da escola que muitas coisas são desvendadas. As crianças ali, elas se sentem seguras com o professor e ela acaba abrindo algumas questões do sofrimento que ela está passando na casa dela, né?
e aí a escola aciona o conselho tutelar, então essa criança é trazida para a instituição. Então ela geralmente chega suja, ela chega com fome, né, quando ela vem da casa. Quando ela ainda está na escola, ela geralmente está mais, vamos dizer assim, organizada com o uniforme da escola, a escola alimenta, né? Então ela vem dessa forma. E chegando aqui, nós, enquanto da equipe técnica, tentamos acalmá-la, explicar de uma forma que ela possa entender que ela vai ficar por um período aqui na instituição até que as coisas se resolvam na casa dela. E então nós chamamos essa cuidadora e ela vem receber essa criança e tenta acalmar, dar um carinho ali de momento, né, para que ela se sinta mais à vontade. E então a cuidadora leva essa criança para a casa a qual ela vai fazer parte. E aí você deve perguntar, mas como que vocês sabem como que cada casa recebe uma determinada criança? Sim, nós tentamos avaliar pelo perfil da criança que chega, pelo perfil que as crianças já estão na casa e pela própria cuidadora, porque nós entendemos que tudo, né, tem que se encaixar de uma certa forma. Então a gente tenta fazer com que se torne da melhor forma possível, tanto para a criança que chega, para as crianças que já estão e para a própria cuidadora também sentir mais à vontade no sentido de fazer um trabalho com essa criança. E cada uma, às vezes, alguma cuidadora, ela tem um perfil mais com as crianças pequenas, né, de 2 a 4 anos, tem algumas que é um pouco maior, então cada um é dentro de um perfil. Nós temos aqui também, às vezes, dependendo, vai se configurando às vezes para uma casa mais de meninas, uma casa mais de meninos e às vezes alguma casa mista, porque são um grupo de irmãos também que nós acolhemos, né? Então nós procuramos também não separá-los, só em alguns casos específicos, mas daí também de acordo com determinações por uma situação que eles já passavam na casa, a gente acaba tendo que separá-los. Por às vezes alguma questão do próprio abuso entre eles, então daí essas crianças são separadas, não que necessariamente isso aconteça, né? E chegando aqui, então o que acontece? A mãe vai levar essa criança, é a cuidadora, né? Ela vai levar essa criança para casa dela. E se a criança, geralmente ela chega com fome, então a primeira coisa é alimentar para que a criança realmente se sinta acolhida. E aí vai dar um banho e aí nós temos um pequeno estoque de roupas. Como se dá esse estoque? Esse estoque de roupa é através da doação. Das doações, quando nós fazemos alguma solicitação, nós temos alguns parceiros que já conhecem o nosso trabalho e acabam doando algumas roupas, às vezes através de algumas lojas também, que acaba cedendo algum estoque que já não tem mais saída e vem para a instituição. E então, nós, de acordo com a criança chega, a cuidadora vai até esse pequeno estoque que nós temos e vai tentar achar ali alguma roupa que sirva para essa criança, para que ela possa ser vestida adequadamente conforme as estações do ano, seja calor ou seja inverno, né? E o calçado também. Quanto à alimentação, nós temos também aqui um almoxarifado que também é através das doações que vêm todas para a instituição. Então nós fazemos um estoque, fazemos um almoxarifado de alimentos. E aí nós temos uma pessoa responsável que ela cuida desses mantimentos, né, verifica a questão de validade também, porque nós somos fiscalizados pela vigilância sanitária. Então você que tem o desejo de contribuir com alimentos, que você possa contribuir realmente com alimentos que estejam na validade. Porque às vezes você está com alguma coisa lá, algum alimento, e está próximo da validade, eu já venceu, e fala, então eu vou doar. E não, infelizmente, por mais que o pacote esteja intacto, mas se já estiver vencido, nós não podemos utilizar. A vigilância sanitária nos fiscaliza, e isso é um motivo até de fechamento para a instituição, caso haja mantimentos com validade vencidas. Então nós temos que seguir as regras, tudo certinho, e claro, também porque isso não é o correto. Se nós não usamos em casa
alimentos vencidos nós não podemos compartilhar com outros. A mesma coisa a questão de roupas. Roupas, se você tiver, você pode trazer, será bem-vindo, todas as roupas, desde bebê até adulto. Por quê? Porque nós temos as nossas faixas etárias aqui, então quando a roupa chega, nós fazemos uma reciclagem. E essa roupa, quando serve para as nossas crianças, o que acontece? Nós separamos e já deixamos guardado no estoque, tanto para as crianças que já estão aqui, quanto para as que irão chegar. Mas quando são roupas de adulto, o que acontece? Nós temos um bazar, e esse bazar, a gente acaba daí colocando essas roupas que não é útil para nós ou para as casas, né? Nós colocamos para ser vendidas, e de uma certa forma, daí a venda dessas roupas, elas acabam se tornando também uma forma de nós comprarmos daí o que as crianças necessitam especificamente. Porque nem tudo que chega aqui é possível usarmos para as crianças, né? Bom, essas roupas chegando ao bazar que não são usadas com as nossas crianças, o que acontece? Elas são vendidas nesse bazar e acaba se tornando uma verba livre para nós. Por quê? Porque verba livre? Porque nós recebemos alguma verba dos convênios que nós temos. E esses convênios nós temos que gastar especificamente em algumas questões, em algumas situações que é específica das crianças. Mas, por exemplo, a questão da medicação, o convênio não cobre. Então, com essa verba livre, o que acontece? Nós acabamos usando para comprar a medicação dessas crianças. Temos algumas questões também de saúde, no sentido de algumas especialidades, por exemplo, a psicoterapia, que a maioria das crianças tem que passar quando chegam aqui devido aos traumas que elas passaram, né? E a gente sabe que o SUS, ele atende, realmente assim, nós temos a pediatra que é do SUS aqui, da nossa unidade de saúde, que atende maravilhosamente, ela é super prestativa, mas quando é questão de especialidades, então nós temos uma fila, né, a ser cumprida, a ser respeitada, e aí demora um pouco, e aí por conta da necessidade dessa criança, nós precisamos, às vezes, procurar fora uma especialidade, e geralmente é a psicoterapia, a própria psiquiatria. Então, nós dispomos desse recurso livre, dessa verba livre, para pagar essas consultas. Ainda que também nós temos algumas parcerias, que temos alguns psicólogos que atendem gratuitamente, alguns fazem uma consulta no valor social, e isso também nos ajuda bastante. Então, essa criança, voltando à rotina da criança, ela chega na instituição, então ela é alimentada, ela é vestida adequadamente, e aí nós começamos a nossa maratona de acordo com a demanda dela. E aí, geralmente, ela chega, nós não conhecemos essa criança, a questão de saúde, enfim, a questão dela mesmo. Aí nós marcamos a consulta com a unidade de saúde, ela passa por consulta pediátrica, e aí feitos os exames, e de acordo com a necessidade dela, nós vamos caminhando. Se ela estudava ou estava matriculada numa escola, nós temos a nossa pedagoga, também que faz toda essa parte da escola e cuida. Então eu vou falar mais ou menos na rotina quando tem aula. Ela chega, né, de manhã, a maioria das nossas crianças estudam nas escolas próximas da instituição, seja nas escolas municipais, e nos CMEs. E então ela levanta pela manhã, em torno de umas 6h30 da manhã, ela troca de roupa, ela toma o café. Aí nós temos uma van que vai levá-las até a escola. Elas estudam pela manhã na escola e retornam em torno de 11h30 ao meio-dia. Chegando, novamente elas trocam de roupa, elas almoçam e aí elas têm um período de lazer. Nós temos um espaço onde tem os parquinhos, elas podem brincar. Aí tem o momento da tarefa delas também, que nós temos a nossa área pedagógica. Então elas vão até a pedagogia com o auxílio de alguns voluntários e com a nossa pedagoga. Então elas desenvolvem as atividades escolares. Após isso, elas também têm, algumas têm o contraturno
no sentido de ter algumas parcerias com o futsal, com o balé, com natação, enfim, de acordo com a época e o tempo que nós estamos, agora estão todos aqui, né, confinados em função da pandemia. Mas quando é no nosso tempo normal, antes da pandemia, nós tínhamos todas essas atividades. E aí, em torno de 18 horas por aí, elas entram e começam a tomar um banho e vão se recolhendo. E então, lá em torno de 19 horas, elas jantam ou fazem um lanche, dependendo, né, da criança e da cuidadora, da rotina da casa dela. E então, voltam a assistir televisão, enfim, brincar, né? E em torno de 9 horas, 21 horas, elas vão dormir. Por quê? Porque no dia seguinte elas levantam cedo. Então a rotina dela a gente procura fazer com que ela tenha uma rotina mais próxima possível, como se estivesse na casa dela, né? Só que agora, claro, de uma forma que ela não sofra nenhum tipo de violência, que os direitos dela sejam garantidos, o acesso à escola, ao acesso à saúde, ao lazer, alimentação, ao vestuário, tudo aquilo que nós entendemos que é o melhor para a criança. E enquanto isso ocorre, o que acontece? Tem um processo, o processo judicial que vai correndo e que nós, mediante essa criança na casa, conforme a rotina dela, o que ela vai apresentando, nós vamos relatando tudo isso ao Ministério Público, à Vara da Infância, e aí vai se desenvolvendo o processo dela. O processo da criança depende muito. Você pode perguntar, mas quanto tempo ela fica? Bom, o tempo máximo previsto por lei que uma criança hoje pode ficar acolhida numa instituição de acolhimento é 2 anos no máximo. Mas nós fazemos de tudo para que isso não ocorra nunca. Então, assim, para nós, 6 meses já é muito tempo. Mas, infelizmente, quando a criança entra e que o processo dela é judicializado, pela questão realmente burocrática, enfim, dos estudos que temos que fazer, tanto a instituição quanto a Vara da Infância com os familiares, o que acontece? No mínimo 6 meses realmente ocorre, porque temos que fazer os estudos de caso, temos que fazer as avaliações e a própria criança. Então, diante dessa situação, de todo esse processo, realmente, minimamente 6 meses, mas nós já conseguimos assim com 2, com 1 mês, mas realmente são casos assim que, graças a Deus, foram mais simples. Mas quando se trata de casos mais complexos, realmente nós precisamos, avaliar bem, fazer os estudos e não podemos ser irresponsáveis no sentido de fazer com que essa criança volte para o lar, da onde ela veio e venha ocorrer novamente o que ela já passava. E quando, você talvez esteja perguntando, e quando isso acontece de avaliarem que não é mais possível ela retornar para a família de origem, o que acontece? Então nós fazemos um estudo e procuramos fazer com que essa criança realmente retorne para o lar dela, para a família de origem, porque nós entendemos que esse é o melhor lugar para ela.